semear para frutificar, porque estamos no ano de frutificar, e eu queria começar contando para você, conversando, batendo um papinho. Então, queria primeiramente que você fechasse seus olhos, fizesse uma oração e falasse: Deus, fala comigo nessa noite, nessa manhã. Senhor, muito obrigado por essa presença tão maravilhosa. O Senhor está aqui. A tua palavra diz que onde estiverem reunidos 2 ou 3 em seu nome, o Senhor estaria presente. Deus, tu estás aqui, Senhor. Que privilégio que nós temos ter o Senhor conosco. Tu estás aqui, o Senhor não está aqui, Senhor amado, ó Deus, apenas observando. O Senhor está aqui abençoando, estendendo a mão, curando. Eu sei que nessa manhã pessoas serão curadas, pessoas já estão recebendo graça e favor do céu. Eu oro declarando cura. Se alguém aqui está enfermo, se alguém aqui, Senhor amado, está com algum diagnóstico, se alguém aqui, Senhor amado, está passando por alguma dificuldade, a Deus amado de doença, enfermidade ou problema na família, em o nome de Jesus, nós estamos diante do Senhor dos exércitos, o Deus vivo e verdadeiro. Aleluia, Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais além do que pedimos e pensamos. Deus, declaramos, ó Pai, como a Fernanda disse aqui, o leão está rugindo, o leão da tribo de Judá. Jesus está aqui, curando os enfermos, restaurando vidas. Irmão, não desanima, o Senhor está falando contigo nessa manhã. Não desanima, o Senhor é contigo. Não temas nem te espantes. O Senhor está falando com você nessa manhã. Aleluia, eu estou contigo por onde quer que andares. Talvez essa semana a sua fé foi abalada, mas hoje Deus vai renovar a sua fé, abençoar a tua vida. Senhor, fala conosco nessa manhã, ministra nos nossos corações, fala com quem está aqui, Senhor, com quem está em casa também. Tem pessoas nos assistindo em casa, e eu quero nessa manhã declarar um milagre nessa família, um milagre nessa casa, em o nome de Jesus. Pessoas que estão, Senhor amado, precisando hoje, Senhor amado, de um milagre na sua casa, eu declaro agora, Pai, sobre cada vida, Pai, mesmo através da internet, do YouTube, Pai amado, que o Senhor opere milagres agora. Que haja uma manifestação sobrenatural do Senhor. O Senhor é contigo. Você que está em casa, levante a sua mão ao céu e fala: Deus, eu estou aqui. Eu não pude estar presente lá, mas eu estou aqui nessa manhã. Declaramos a bênção do Senhor sobre a tua casa, em nome de Jesus. Aleluia, amém, amém. Glória a Deus. Queridos, estamos no início do ano do Frutificar, né? Hoje é dia 22 de fevereiro, estamos começando ainda o ano. Né? E nós cremos que Deus nos deu essa palavra, Deus nos deu esse tema como um alvo, como um objetivo, sabe, a ser alcançado em todas as áreas da vida. Frutificar, enfim, primeiramente e mais importante na vida espiritual, porque o Senhor quer que você frutifique espiritualmente. Frutificar significa que você está vivo, que você está, sabe, conectado à videira. Então o Senhor nos deu como um objetivo a ser alcançado em cada área da nossa vida, sabe, na tua saúde, no teu trabalho, na tua família, nos seus sonhos, alvos e planos. Eu declaro sobre a tua vida mais uma vez: Deus tem um plano para você. Eu não me canso de falar isso, eu falo mais uma vez e repito: Deus tem um plano para você. Deus tem um plano para você, e o plano de Deus para você é que você frutifique, sabe, que você não seja estéril, que você não seja infrutífero, sabe, que você realmente tenha uma vida abundante, que a sua vida não seja uma vida morta, estática, árida. Deus tem vida e vida abundante para você. Eu declaro em nome de Jesus, sabe, o plano de Deus para você é que você realmente possa frutificar, fluir. Ai, pastor, será que, sabe, Deus tem alguma coisa para mim? Irmão, pelo amor de Deus, Deus tem grandes coisas para você, sim. Jeremias 29:11, eu sei os planos que tem a respeito de vós. Fala para o irmão, é contigo que Deus está falando. Fala para ele, fala com voz de profeta, é contigo que Deus está falando. Deus tem um plano para você, Deus tem plano, Deus tem sonho, Deus tem objetivo, sabendo que Deus é bom em todo tempo, amado. Sabendo que Deus é amor, sabendo que Deus nos ama, aleluia, que Ele é o nosso Criador, nosso Pai, nosso Salvador, nosso Senhor, nosso protetor, nosso ajudador, esse Deus que tem plano para você. A gente podia falar o dia inteiro aqui sobre os planos de Deus para a tua vida, sobre o que Ele tem preparado para você, um Deus que é fiel, que é verdadeiro. Deus é verdadeiro, Deus é fiel, Deus é maravilhoso, e Ele age em teu favor. Será? Vamos fazer uma dinâmica aqui? Pensa por um minuto comigo, pensa por um minuto.
O que Deus tem para a sua vida? Pensa, agora não é o do irmão do lado, é você. 1 minuto. Vamos colocar um minuto. O que Deus tem para a tua vida? Pensa comigo. Você quer fechar os olhos para não distrair? Pensa, será que Deus quer que você sofra? Não, Deus quer que você seja frutífero. Deus quer que você gere, Deus quer que você, aleluia, desfrute da vida abundante, que você seja abençoado. 1 minuto. Comece a pensar. Esse Deus que é criador, que é pai, esse Deus que é amoroso, esse Deus que é fiel, esse Deus que é santo, esse Deus que é justo, esse Deus que é bom, Jeová Jiré, Deus da provisão, Jeová Rafá, o Senhor que te sara, Jeová Nissi, a tua bandeira, Jeová Shalom, a tua paz. Está passando 1 minuto, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1 minuto, irmão. Para você pensar o plano que Deus tem para a tua vida. 1 minuto. Deus quer que você seja frutífero, amém? Deus quer que você possa frutificar na sua vida, amém? Eu creio nisso, amados. E eu vou dizer para você que o fruto está às vezes escondido. O fruto está presente na semente. Quando você pega uma semente, você olha para aquela semente, você não vê nada. Mas foi uma semente de abóbora. O seu Adão, que cuida do nosso jardim, que cuida da grama da igreja, ele falou: pastor, vamos plantar ali atrás um chuchu, né, uma abóbora. Deixa Deus te usar, né, Adão? Adão, né, que esse nome foi chamado para cultivar, né? E ele pegou uma semente de abóbora e jogou ali. Irmão do céu, a galera está comendo abóbora aqui até, cada abóbora gigante. Onde é que estava aquela abóbora? Escondida naquela semente. O fruto está presente na semente. Então vamos para a palavra, vamos ler um texto lá de Gênesis capítulo 12, versículo 1 e versículo 2, onde nós vamos encontrar uma semente. O Senhor disse a Abraão ainda, Gênesis 12, 1 e 2, sai da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome, seja uma bênção. Irmãos, Abraão é conhecido como pai da fé. A Bíblia diz que nós temos por pai Abraão. Abraão é o primeiro que Deus separa, que Deus escolhe, que Deus coloca ali: olha, eu escolhi você para fazer de você, Abraão, e dos seus descendentes uma grande nação. Onde é que estava a grande nação? Estava começando ali. É para Abraão que Deus diz: olha, farei de você uma grande nação. Então eu vou dizer para você, querido, diante desse texto, eu posso afirmar que todo o plano de Deus, todo o projeto, Israel, Davi, sabe, é tudo que Deus estava projetando e planejando, estava presente em Abraão. Abraão era a semente, era o começo, era o princípio, estava tudo escondido na vida de Abraão. Tem muita coisa grande que Deus vai fazer que está escondido na sua vida. Você é semente de grandes coisas que Deus vai fazer. Por isso não viva dissolutamente, não viva loucamente, viva de uma forma que a sua vida realmente possa refletir a glória, o poder, a presença de Deus. Você é precioso. Quem via Abraão, talvez no meio da sua família, o seu pai meio depressivo porque tinha perdido um filho, Abraão cuidando do seu sobrinho Ló, coitado desse cara, é um coitado. Tem gente que olha para você falando: coitado, é uma coitada, isso não vai dar nada. Grandes coisas estão por vir. Deus quer fazer grandes coisas, querido. Sabe, eu vou dizer para você, eu afirmo diante desse texto, todo o plano de Deus estava presente, ou estava escondido na vida de Abraão. Abraão é o início do processo de Deus para ter um povo, para ter uma nação, um povo seu exclusivo, um povo que estava ali, escondido em Abraão. Abraão era o início do processo de frutificar. Veja bem, Abraão era o início, era ele, sua esposa Sara, era o início. Quando falamos em frutificar, estamos falando de parte de um processo. Sabe, para que haja um frutificar, tem que haver uma semente, tem que haver um semear. Frutificar é o resultado de uma ação, ou de uma decisão que nós tomamos. Ei, decida frutificar. Decida, fala: eu quero frutificar, eu quero. Deus chama Abraão, dá a ele uma ordem: sai da sua terra, da sua parentela,
Sabe, Deus fala, olha, sai da sua terra, sai da sua parentela. Deus dá uma ordem para Abraão. Amados, eu vou dizer para você que Deus tem dado ordens para muitas pessoas aqui. Muitas pessoas têm recebido palavra, direção, orientação. Às vezes é num culto, às vezes é num louvor, às vezes chega um profeta, às vezes é no monte orando, às vezes é debaixo da coberta em casa, às vezes é tomando banho. Mas Deus fala conosco, porque Deus fala. Hebreus vai dizer, tendo Deus outrora falado aos nossos pais pelos profetas, nos últimos dias nos falou pelo Filho. Deus fala, e nessa manhã Deus quer falar com você, irmão, porque você está vivendo como se fosse um derrotado, um fracassado. A minha vida acabou. Não. Abraão está lá e Deus fala, sai da tua terra e da sua parentela, para um lugar que eu lhe mostrarei. Deus não mostrou antes, Deus mostra antes. Se o Senhor não mostrasse, se o Senhor não falar certinho, tintim por tintim, vou não. O pai de Abraão, se você olhar a história, ele foi o primeiro a sair dos caldeus para ir para a terra de Canaã. No meio do caminho morreu o filho dele. Ele parou, estacionou e falou, não vou mais. Tem muita gente que Deus chamou e parou na vida. Tem muita gente que Deus chamou e estacionou, falou, não vou mais. Morreu meu filho, perdi meu carro, morreu meu gato, morreu meu cachorro, morreu minha sogra, sei lá o quê, e parou na vida. Irmão, não pare diante das adversidades, porque as adversidades só revelam o tamanho da bênção que Deus está preparando para você. Atrás dessa muralha tem uma cidade a ser conquistada. Atrás desse problema tem uma vitória a ser alcançada. Atrás dessa tragédia, querido, tem algo poderoso e precioso acontecendo. Eu vendo o Felipe testemunhar aqui, eu acompanhei o processo. O marido está lá, a mulher está grávida, legal. Será que o patrão me chamou para dar um aumento? Não, demissão, tchau. Vamos fazer uma parceria, né? Já viu a parceria do patrão com o empregado, né? Não posso falar que estão filmando aí. Mas o Filipão ganhou um pé, né? Tchau, Felipe. E agora? Agora vamos guardar tudo, irmão. Fernanda não dizima mais, não contribui nada, não vamos ajudar mais nada. Agora nós vamos guardar nosso miojo. E daí para melhorar ainda. Porque às vezes a melhora melhores virão, né? Tem um vídeo aí. Bateu o carro, ficou a pé. Né, Felipe? Mulher grávida, sem carro. Oh Deus, está piorando cada vez mais. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Piora para melhorar. Amém? Você recebe essa palavra? Piora às vezes para melhorar. Às vezes fica ruim para ficar bom. O negócio entorna, o negócio fica difícil, porque Deus está preparando. Deus fala para ele, ei, sai da sua terra, da sua parentela, da casa dos seus pais. Vou te levar para um lugar, vou te mostrar depois. Tem gente esperando Deus mostrar, parado. Deus não falou para você esperar, Deus falou, vai. Para de esperar, irmão. Vai caminhando. Enquanto você espera, eu vou caminhando. Enquanto eu estou esperando, eu vou andando, eu vou fazendo, eu vou trilhando. Deus, eu vou indo. O Senhor vai falando, eu vou dizendo, eu vou indo. Deus fala, vai para um lugar que eu vou te mostrar. Farei de você uma grande nação, o versículo 2. Porque quando Abraão escuta essa palavra, escuta esse chamado e Abraão obedece, porque ele é o pai da fé, ele fala assim, ó, farei de você uma grande nação. E te abençoarei, e você será uma bênção, ser tu uma bênção. Sabe, querido, frutificar é um processo, é parte de um processo. Frutificar é o resultado da ação ou da decisão que nós tomamos. Deus chama Abraão, Abraão sai da sua terra, da sua parentela. Deus fala qual será o resultado da sua obediência. Versículo 2, farei de você uma grande nação, e o abençoarei, engrandecerei o seu nome, ser tu uma bênção. O plano de Deus era fazer de Abraão uma grande nação, abençoar e engrandecer ele. Mas deixa eu falar uma coisa para você, todo o processo tem dificuldade. Se você não está acostumado à dificuldade, irmão, você não vai longe. Se você acha que tem que ser tudo facinho. Vivemos uma geração hoje, os da aba, não que os da aba são diferenciados. Mas o mundo aí vive uma geração de gente que não aguenta nada. Não aguenta um repuxo, irmão. Não aguenta nada. Não aguenta uma lapada, uma lambada, nada. Mimizento. Qualquer coisa. Ei, irmão. Mata no peito e fala, eu vou com dor. Mata no peito e fala, eu vou com calo no pé. Eu vou mancando, mas eu vou. Ei, você tem que ser mais forte do que você é, querido. Quem vai vencer não é quem sabe, deu tudo certo na vida. Quem vai vencer é quem nunca desistiu.
Querido, eu vou dizer para você, situação na vida acontece com todo mundo. Então o segundo ponto da nossa palavra é a dificuldade dessa promessa. Ela só está na ótica humana. Porque Deus fala com Abraão isso. E sabe que idade tinha Abraão? Menino de tudo, 75 anos. Farei de você uma grande nação. Ele só tinha um sobrinho Ló, não tinha ninguém. Ele é a mulher estéril. A mulher tinha 65. As mulheres de 65 hoje são bonitas. Elas botam beijo, elas esticam, elas tomam os negócios, né? Mas eu fico imaginando, naquela época não tinha os beijos, os botox da vida. E a Sara com 65. Não precisava comprar absorvente mais, estava tudo certo já. Acabou o costume de mulher, como diz a palavra. E Deus fala, ei, a dificuldade da promessa só está na ótica humana. Gênesis 12:4. Partiu Abraão como o Senhor lhe havia ordenado. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. 75 anos. A dificuldade ou o problema com as promessas de Deus não está em Deus. A dificuldade ou o problema com as promessas de Deus está em nós muitas vezes. Porque a gente não crê, porque a gente é muito sabido, porque a gente é muito incrédulo, porque a gente é muito, sabe, cheio de coisa. Se Deus falou, tinha uma canção que dizia, se Deus falou, está falado. Nem lembro, mas é mais ou menos isso aí. Se Deus falou, está falado, irmão. Deus falou, o lambari engoliu o Jonas, eu creio. Deus falou, é isso aí. Deus falou, faz lá o miojo lá, o pão e traz primeiro para mim. A viúva falou, beleza, bora fazer. Sabe, querido, a dificuldade, ela está na ótica humana. A dificuldade ou o problema com as promessas de Deus não está em Deus, está em nós, que muitas vezes somos incrédulos, muitas vezes nós somos, sabe, a gente é muito, tem que ser 2 mais 2 é 4, na tua ótica, na de Deus não é. Lembra que eu disse que frutificar é parte de um processo. Deus fala a Abraão, obedece, e o processo se inicia. Deus fala com você, se você obedecer, o processo se inicia. Você quer que as promessas de Deus se cumpram na sua vida? Ouça a voz de Deus. Obedeça a voz de Deus. E pronto, startou o processo, começou um processo. Nós não vamos entrar nos detalhes aqui, mas o processo de Abraão não foi fácil. Sara tenta dar uma ajudazinha. Eu estou com 65. Deus falou que ele vai ter um filho. Ô Agar, vem cá, está fazendo o quê? Nada. Vai dar uma deitadinha com meu marido lá, vai ter um filho com ele. Abraão, ligeiro, beleza, fazer o quê, né? Eu vou obedecer a mulher. Sara tenta dar uma ajudazinha para Deus, ela tenta facilitar as coisas para Deus, ela oferece Agar para ter um filho com Abraão, e nasce Ismael. Ismael não é a promessa de Deus, irmão, Ismael é um jeitinho do homem. Deu ruim para Abraão, deu ruim para Sara, deu ruim para Agar, deu ruim para Ismael, deu ruim até hoje, estão lá naquela guerra lá no Oriente Médio, Ismael, os descendentes de Ismael. Não tenta ajudar a Deus, só obedece Ele, irmão. Para de ficar tentando ajudar a Deus, só obedece, só obedece, só obedece. Estou obedecendo a Deus, estou obedecendo a Deus. Sabe, não queira ajudar a Deus, porque Deus não precisa da tua ajuda, precisa da tua obediência. Não que Ele precisa, mas Ele quer que você seja obediente a Ele, porque a promessa foi feita. Deus não precisa de ajuda, Ele só precisa da sua obediência. E quando então Abraão entende isso, fala, tá bom Deus, vou obedecer. Não foi no mês que vem, não foi na semana que vem. Escuta o que eu vou dizer para você. Coloca para mim, por favor, Gênesis 17:17. Então Abraão se prostrou com o rosto em terra e riu, dizendo consigo mesmo, pode nascer um filho a um homem de 100 anos. Será que Sara com seus 90 anos ainda pode dar à luz? Ei, ele duvidou quando tinha 75, agora ele tem 100, passa 25 anos. Abraão agora tem 90, Abraão tem 100, Sara tem 90. 25 anos se passa, a promessa continua, porque a promessa de Deus não envelhece, não caduca, não perde o efeito. Deus prometeu, vai cumprir, meu irmão. Deus prometeu, Ele vai fazer. Sabe, querido, 25 anos se passa, a promessa então começa a se cumprir, porque daí nasce Isaac. Daí, era só Abraão, agora é Abraão e Isaac. Eu não vou entrar em detalhe, você vai na EDM, você estuda a palavra lá que você vai ver os detalhes. Mas a promessa de Deus começa a se cumprir, que agora já tem Abraão e tem Isaac. Beleza então, Deus, você vai fazer uma grande nação, tem eu e tem o Isaac. Gênesis 22, 1 e 2. Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e disse, Abraão, e ele respondeu, eis-me aqui. Deus continuou, pega o seu filho, seu único filho, Isaque,
O Ismael, ele era o jeito do homem, né? A quem você ama, vá à terra de Moriá e ali ofereça em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrar. Queridos, Deus tinha dado a promessa, Deus falou vai nascer, e nasceu, e quando nasceu, Deus falou, então tá bom, agora me entrega de volta, devolve para mim, oferece sacrifício para mim. Deus chama Abraão, eis-me aqui, Senhor, pega o teu filho, o seu único filho a quem você ama. Entregar o que você não gosta é fácil, irmão. Entregar o cunhado, brincadeira, tem uns caras de gente boa demais. Entregar aquelas coisas que você, né? Mas entregar o que você ama, é o que Deus fala, entrega o seu filho, Isaque, a quem você ama. Se Abraão era o início do processo de Deus para essa grande nação fosse formada, Isaque era a semente dessa nação. Então, o tema da nossa palavra é semear para frutificar. Está aqui Abraão e está aqui Isaque. Tem um pequeno problema nessa imagem, porque Isaque não era um menino quando ele é levado a ser sacrificado. Isaque não era um menino. Segundo os estudiosos, Isaque era um menino aos olhos do seu pai, porque o pai dele já tinha muitos anos. Mas estudiosos afirmam que Isaque tinha depois você estuda na palavra, entre 25 e 37 anos, quando foi levado por seu pai para o holocausto. Era um jovem adulto, de 37 anos mais ou menos. Por quê? O historiador Flávio Josefo afirma que, segundo as tradições judaicas, Isaque teria pelo menos 25 anos quando esse evento aconteceu no Monte Moriá. Porque Sara morre aos 137 anos. Sara tinha 90 anos quando Isaque nasce. Gênesis 23:1 diz que Sara morreu com 137 anos. Gênesis 23:1. Sara viveu 127 anos. Então, se ela tinha 90, agora com 127, são 37 anos. Esse evento acontece um capítulo depois, a morte de Sara acontece um capítulo depois dessa situação com Isaque. Então, é natural se pensar isso. Porque quem vai subir ao monte com a lenha não é o Abraão, é o Isaque. E um menino de 12 anos não subiria um monte com lenha suficiente para assar um cordeiro, um carneiro, para um holocausto. Então ele era um homem, mas era um homem obediente, porque se o pai é obediente, o filho é obediente. Se o pai ensina o filho a obedecer, o filho obedece àquilo que foi dito. Então Isaque era obediente, e Isaque era a semente. Se Deus prometeu uma nação para Abraão, e a semente era Isaque, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que botar a semente numa ampolazinha, fazer uma gargantilha e pendurar no meu pescoço. Está aqui a semente. Não, a Bíblia vai dizer assim, que se o grão de trigo cair na terra e não morrer, fica ele só. Está lá em João o que mesmo, Anthony? João 12:24. Em verdade eu vos digo que se o grão de trigo cair na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Ei, Isaque era a semente da grande nação que Deus estava construindo, sonhando, projetando para Abraão. Tinha que ser entregue, tinha que ser sacrificado, tinha que ser colocado diante do Senhor. E Deus pede para Abraão, e Abraão não titubeia, ele acorda de outro dia de madrugada, cedo, junta a lenha, junta tudo, e ele vai entregar o seu filho, irmão, entregar o filho. É terrível. Quem tem filho sabe. Essa semana, de uma forma muito terrível, difícil, o irmão Otávio e a irmã Ângela sepultaram seu filho. Irmão, que difícil para um pai entregar um filho. Já conheci muitos pais que perderam um filho e se perderam, e a vida, o pai de Abraão é a prova. O filho dele morre, ele acaba com o ministério, ele para onde está. Deus queria Isaque? Sim ou não? Deus não queria Isaque, Deus queria Abraão. Deus não queria, o filho Isaque morto. Deus queria o coração do pai Abraão. Isaque era a semente da nação que Deus queria formar. Se Isaque era a semente, então a semente precisava ser plantada. Se queremos frutificar, precisamos semear. A Bíblia vai dizer lá em Gálatas 5, Gálatas o quê? 6, 7. Não se engane de Deus, não se zomba. Tudo que o homem semear, isso também colherá. Sabe, Isaque, ele era a semente. E se você guarda a semente, quando a gente fala de dízimos aqui, irmão, nós não estamos tentando tirar dinheiro de você de forma alguma. Nós não precisamos do teu dinheiro, nós não precisamos do teu dinheiro. Nós nem queremos o teu dinheiro, porque o teu dinheiro é o teu dinheiro. Nós queremos a parte do Senhor, o que é do Senhor.
Mas é bem assim, querido, se você semeia, se você obedece, se você, sabe, crê no Senhor, o dizimar é isso, se você crê que Deus vai dar, que Deus vai fazer, tudo que homem semear, isso também colherá. Se nós queremos que as coisas aconteçam na nossa vida, temos que ser, sabe, fiéis ao Senhor, temos que obedecer a Deus. Deus queria, não o Isaac, Deus não quer o teu dinheiro, Deus quer o teu coração. Deus não queria Isaac, Deus queria o coração de Abraão. E quando Abraão está lá e Abraão vai sacrificar o seu filho, o anjo brada, ei, para. Deixa eu dizer uma coisa para você, durante a prova, continue ouvindo Deus. Durante a provação, continue ouvindo Deus. Na hora da luta, continue ouvindo Deus. Está lá Abraão, o filho Isaac no altar, e ele vai então com o cutelo para imolar o seu filho, e o anjo brada, não faça isso. O Senhor sabe que você não negou o seu filho. O Senhor sabe que o seu coração não está nisso. Tem aqui um cordeiro, e Deus proveu, Jeová Jiré se manifesta ali, e o cordeiro é pego ali, então eles sacrificam junto o pai e o filho, oferecem o sacrifício, e eles realmente entendem que Deus está ali, fazendo com que aquela semente comece a frutificar. E a história começa, irmão. Isaac se torna então alguém que começa a brotar fruto. Nasce Esaú e Jacó. Jacó se torna então Israel. Tem 12 filhos. Começa assim então a história da nação de Israel. Por quê? Porque um homem chamado Abraão, que tinha fé, mas que a fé sem obra é morta, ele tinha uma fé ativa. Ele semeou o seu filho. Ele entregou o seu filho. Ele não negou a Deus. Tem um monte de gente, talvez do seu lado não, mas tem um monte de gente que nega entregar a Deus. Um problema, a família, sua vida, suas finanças, a sua confiança, não entrega. E vive pelengando, e vive, sabe, passando perrengue, vive pelengando, é um novo verbo que eu acabei de inventar. Eu sou... Sabe, vive aí se batendo porque não entrega. Ei, irmão, entrega. Entrega, largue mão de ficar beijando e lambendo esse Isaac aí. Esse Isaac é uma bênção, mas ele é semente. Ele tem que ser levado para o altar, porque Deus quer o teu coração. Deus quer o teu coração, e quando você coloca o teu coração, diz, Deus está aqui, eu não tenho nada, Senhor. Sabe, irmãos, tem muitas pessoas que são presas pelo diabo, por coisas, preso em pessoas, preso em coisa, preso em título, preso em status, preso em dinheiro, preso em, sei lá, idolatria. Essa semana eu estava lendo Jó. Irmão, Jó perdeu tudo. Pensa em tudo. Jó perdeu tudo. Jó, isso, Jó. É porque tem o Jó e o Ló, né? O Ló também perdeu, mas o Ló perdeu de bobo. Mas o Jó perdeu tudo. 10 filhos. Irmão, 10 filhos ele perdeu. Perdeu todos os bens. Perdeu tudo, gado, rebanho, tudo. Só não perdeu a mulher. Ela ficou lá para dizer assim, amaldiçoa o teu Deus e morre. Está passando por isso aí por quê? O tal do Jó era paciente, né? Falou, louca. Como falas uma louca qualquer. Receberíamos de Deus somente o bem e não o mal. Mulher doida. Fica aí que eu vou fazer mais 10 filhos em você. E fez. Porque daí, por que Deus não deu 20 filhos para Jó? Porque os filhos que você perde, você não perde. Eles continuam sendo seus filhos. Os 10 filhos de Jó continuaram sendo filhos de Jó. Tinham morrido. Não estava mais com ele. Mas quando perguntou, quantos filhos você tem, Jó? 20. 10 comigo e 10 no céu. É forte isso também, né? Isso é um papo para outra história. Mas querido, quando Deus quer te tornar bem sucedido, primeira, acho demais. Eu vou ler para você um negócio que eu li essa semana. Tá. Quando Deus pede alguma coisa que lhe é muito importante, não é porque Ele quer aquilo que é importante. Ele quer você. Ele quer, sabe, o seu coração. Ele quer que você entregue. Quando Deus pediu para Abraão, seu filho, a quem você ama, Deus fala, quem você ama, seu único, a quem você ama, Deus não queria Isaac, Deus queria o coração de Abraão. Essa semana eu li um texto, achei bem forte, bem interessante, eu vou compartilhar com os irmãos, quem sabe a gente transforma isso aí num
Como é que chama aquele negócio que põe no Instagram lá? Aquele negócio, um postzinho lá. Mas é bacana isso, não é meu. Eu li, copiei e falei, uma hora vai ser útil. Estava falando essa palavra, me veio na hora. Tinha terminado o esboço, nossa, aquela palavra é interessante. Vou repartir com você, depois você me segue no Instagram lá, tá? Hein? Quando Deus quer te tornar bem-sucedido, Ele primeiro tira o teu conforto. Vou repetir. Quando Deus quer te tornar bem-sucedido, Ele primeiro tira o teu conforto. Ele testa a sua fé, Ele testa a sua paciência e o seu coração. E Ele te desafia. Porque antes de te entregar a vida que Ele sonha para você, Ele constrói dentro de você uma versão capaz de sustentá-la. Bonito isso aí, né, irmãos? Ó, vou repetir. Não, depois a gente bota no Instagram, viu? Quando Deus quer te tornar bem-sucedido, Ele primeiro tira o teu conforto. Ele testa a sua fé, sua paciência e o seu coração. Ele te desafia, porque antes de te entregar a vida que Ele sonha, Ele constrói dentro de você uma versão capaz de sustentar essa vida. Queridos, nós fomos chamados a frutificar, nós fomos chamados a avançar, nós somos o povo mais feliz e abençoado dessa terra. Temos um Deus único, verdadeiro. Nós temos um Deus que é fiel, um Deus que nos ama, um Deus que nos criou a sua imagem e semelhança, um Deus que se importa com você, um Deus que é pai, que te corrige inclusive muitas vezes, um Deus que olha para você e fala, olha, eis que tenho planos de paz e não de mal para você, um Deus que olha para você e fala, você é uma bênção. Esse Deus está falando com você nessa manhã. E essa palavra que Deus colocou em meu coração é para que você entenda, amado, que Deus tem falado com você, para você obedecer à voz dEle, para você ser uma pessoa que realmente, Senhor, eu entrego tudo. Eu entrego, Senhor, a minha vida, eu entrego os meus dias, eu entrego tudo ao Senhor. Ele te desafia a confiar nele. Não na sua força, não no seu vigor, não na sua capacidade ou nas suas finanças. Depois Ele vai entregar a você o seu Isaac. Fala, está aqui o Isaac. Agora esse Isaac não pode tomar o meu lugar. Deus te entrega uma bênção, mas esteja pronto a entregar essa bênção. Senhor, está aqui, meu coração não está preso nisso. Porque semear é parte do processo. Se você semeia, aquela semente vai frutificar. Se você nessa manhã está aqui, é porque Deus quer falar com você sobre isso. Eu vou pedir para você fechar os seus olhos. A banda pode subir já, que eu não quero tomar mais tempo. Mas eu quero falar para você nessa manhã, querido, que tem coisas que não aconteceram na sua vida ainda, porque a sementinha está guardada, bonitinha, lá na tua estante. Eu já vi sementinha que a pessoa coloca o nome. Fui na praia uma vez, o cara escrevia o meu nome num grão de arroz. E colocava num negocinho de vidro assim, numa ampolazinha. Uma joinha. Tem gente que está com as suas sementinhas escrita, gravado o nome. Ah, ninguém toca nisso. Enquanto você não entregar isso para Deus, aquilo é só enfeite, é só um badulaque, é só um penduricalho, é só uma bobagem para você ficar idolatrando. Seja o seu filho, seja a sua carreira, seja o seu dinheiro, seja o seu status, seja o que for. Enquanto você não estiver disposto a entregar, a semear, você não vai frutificar. Semear para frutificar. Abraão subiu cedo ao monte, junto com seu filho, falou, vamos lá, filho, vamos sacrificar. E o Isaac falou, Senhor, está aqui, o pai, está aqui a lenha, está aqui o cutelo, está tudo aqui, mas cadê o cordeiro? Deus proverá. Abraão é o pai da fé, porque ele creu que Deus poderia, sabe, ainda que ele queimasse, ainda que Isaac fosse oferecido em holocausto, Deus poderia trazê-lo de volta, porque Abraão confiava em Deus. Sabe o que falta para você? Confiar mais em Deus. Nessa manhã você não está aqui por acaso. Deus quer que você frutifique. Deus quer que você rompa. Deus quer que você avance. Deus quer que você desfrute. Deus quer que você realmente dê muito fruto. Ele quer dizer para você, ei, assim como eu disse para Abraão, que abençoaria, que engrandeceria, faria dele uma bênção, eu quero fazer da tua vida isso também. A história da tua vida não acaba aqui. Eu queria chamar os intercessores, porque essa é uma manhã muito especial. É uma manhã de entrega. E se você quer romper, avançar, prosperar, meu irmão, você precisa entregar para o Senhor. Você precisa se render ao Senhor. Você precisa confiar em Deus. Você precisa falar, Deus, eu entrego. Eu entrego para o Senhor a minha vida, eu entrego os meus dias, eu entrego tudo. Como a gente canta, tudo entregarei. Eu vou entregar, Senhor, meu orgulho, minha vaidade. Eu vou entregar tudo para o Senhor.
Eu queria chamar você para vir aqui e dobrar o teu joelho junto comigo. Irmão, pensa na dificuldade de Abraão. Entregar o seu filho. Ah, que difícil. Eu tenho 2 filhas, eu amo demais essas meninas. Eu amo demais essas meninas. Eu tenho um genro, eu tenho um neto. Eu amo a minha família, a minha esposa. Mas um dia eu falei para minha esposa, eu falei para ela, olha, eu te amo como, sabe, com todas as minhas forças, mas o dia que eu tiver que decidir entre você e Deus, você perdeu. Eu falei para as minhas filhas também já isso, elas sabem disso, eu amo vocês demais, mas o dia que eu tiver que decidir entre vocês e a tua mãe, vocês perderam. Eu amo mais a sua mãe, mas entre a sua mãe, que eu amo mais que eu amo minhas filhas, e Deus, não tenha dúvida, eu amo mais a Deus. Eu sou fiel a Deus porque eu amo a Ele. Eu sou fiel à minha esposa porque eu amo a Deus. E eu me envergonho muitas vezes quando eu me pego pecando, falhando. Ai, Deus, tem misericórdia de mim. Entrega, irmão. Nessa manhã, vem aqui à frente. Fica de pé, igreja, por favor. Fica de pé, porque esse irmão do teu lado ele quer vir aqui na frente. Você está atrapalhando. Vem também. Vem entregar o teu Isaac. Vem entregar talvez o teu, sabe, essa situação que você está vivendo. Entrega, você não está conseguindo. A Bíblia fala, lança aos pés do Senhor toda a sua ansiedade, lança aos pés do Senhor, Ele tem cuidado de vós. Abraão entregou. Se Abraão não entregasse Isaac, morreria ali. A grande nação morreria ali. Deus levantaria outro. Hoje Deus está te chamando, falando, ei, eu quero a partir de você fazer algo poderoso nessa terra. Você vai ver com seus olhos, seus filhos, aleluia, a sua geração, a sua descendência. Não entregue de mão beijada para o diabo. Fala, não, eu vou me entregar, eu vou me render, eu vou me lançar aos pés do Senhor, eu vou entregar tudo. Quando você se dispõe a entregar, Deus fala, tudo bem, eu sei, conheci teu coração. Jeová Jiré, o Deus da provisão, aparece e fala, eu vou te dar tudo que você precisa a partir de hoje. Você vai viver a promessa. Te engrandecerei, te abençoarei, você será uma bênção. Entrega, irmão, teu orgulho, a tua vaidade, tua posição, teu status. Ah, entrega tudo. Paulo fala, miserável homem que sou, eu entrego tudo, Senhor. Vai entregando, vai orando aí no banco, irmão. Se você não vem aqui na frente, vai orando aí no banco. Vai ver aqui rápido, Deus está te chamando. Sai da tua cadeira. Eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado. Receba tudo. Essa é nossa oração. Eu te entrego tudo que há em mim. Eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado. Receba Entregamos nossas vidas nas suas mãos, Senhor. Entregamos nosso coração, entregamos a Deus nosso futuro. Entregamos tudo nas tuas mãos nessa manhã. Nós não queremos que as nossas mãos estejam, a Deus, ocupadas com nada. Nós queremos levantar nossas mãos e adorar ao Senhor. Nós queremos entregar tudo como cantamos aqui, Senhor. Tudo, entregamos tudo ao Senhor, porque o Senhor é o nosso tudo. O Senhor é a porção da nossa herança. Como diz a palavra, não tenho outro bem além de Ti. Não tenho nada mais precioso na minha vida do que o Senhor. Nessa manhã, Deus está chamando você a um tempo de entrega, a um tempo de conversão. Eu não sei se você é um dos batizantes que vai se batizar na quarta-feira, mas que lindo esse teu gesto de se batizar. Se você não é batizado ainda, fala, Deus, eu preciso entregar tudo. Eu preciso entregar a minha vida e meu coração. Se você não entregou a tua vida a Jesus ainda, nessa manhã, vem aqui à frente e fala, eu vou entregar a minha vida a Jesus, eu quero entregar a minha vida a Jesus.
Eu quero convidar você a fazer uma entrega dessa manhã, uma manhã de entrega, semear para frutificar. Aleluia, a primeira semente, sabe, é quando nós lançamos nossa vida no altar do Senhor. Deus fará grandes coisas. Deus está olhando para você nessa manhã e está dizendo: dentro de você há um potencial tremendo. Está escondido dentro de você um futuro tremendo. Por isso cuide com as suas decisões, cuide com as suas ações, cuide com as suas respostas às crises, às lutas, às dificuldades. Faça esse exercício na tua casa, gaste 1 minuto, 2 ou 5, fala: o que Deus tem para mim? Quais são os planos? Quais são os teus planos, Senhor? Aleluia. A vontade de Deus para você é boa, perfeita e agradável. E nessa manhã você não veio passear na igreja. Nessa manhã você veio aqui porque Deus está te chamando a subir ao monte, a entregar tudo para Ele, a confiar nele. Abraão subiu ao monte com o coração pesado, porque ele tinha que entregar o seu filho, mas ele desceu leve, ele desceu celebrando, ele desceu talvez vibrando com o seu filho, porque ele não negou nada para Deus, Deus entregou tudo para ele. Obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Jesus, pela graça, favor do Senhor. Obrigado por essa igreja, Pai, que te ama, que é apaixonada pelo Senhor. Obrigado porque aqui, Senhor amado, tem pessoas, aleluia, Senhor amado, comprometidas, compromissadas com o Senhor, que te amam e que estão aqui, Senhor, se rendendo, se entregando, aleluia, entregando inteiramente o teu altar. Abençoa cada vida, Pai, no nome precioso de Jesus, no nome precioso de Jesus, aleluia. Antes de você se assentar, fala para esse irmão do teu lado, não deixa nada, entrega tudo. Fala para esse irmão, para essa irmã, fala: entrega tudo. Essa manhã aproveita, entrega tudo. Entrega tudo. Eu pedi para você levantar as suas mãos, as tuas mãos, e Senhor, nos rendemos a Ti. Nós nos entregamos. Subimos o monte Moriá, subimos o monte da provisão. Nós subimos ao monte, Senhor. Aleluia, Senhor, para fazer um sacrifício ao Senhor. E nessa manhã nós vamos celebrar ao Senhor, porque nós nos rendemos a Ti. Nós nos entregamos. Aleluia, entrega a tua vida para Jesus agora. Entrega o teu coração para Jesus. Ele vem com sangue, Ele te lava, te perdoa, te purifica, faz de você uma nova criatura. Aleluia, obrigado, Jesus. Dá um forte aplauso ao Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus, pelo Senhor, pelo teu amor, pela tua bondade. Obrigado por essa igreja, por esse povo, pessoas que estão nos assistindo, Pai, que estão sendo abençoadas. Obrigado, Senhor. Obrigado, aleluia. Aleluia. Pode assentar um pouquinho, estamos encerrando já.